Olá, alunos e alunas! Meu nome é Jéssica, sou mediadora de Língua Portuguesa e Literatura do Polo de Auschwitz. Estamos na 24ª semana e essa é a nossa 13ª aula. Na aula de hoje falaremos sobre o modernismo brasileiro, geração de 1945. Iniciaremos nossos estudos fazendo uma breve revisão acerca da segunda fase modernista, também chamada de fase de estabilização ou fase de consolidação. Destacamos aqui os principais traços marcantes desse período. Primeiramente, vamos lembrar que os autores desta época resgataram alguns procedimentos tradicionais em suas obras, sem abandonar, porém, as conquistas da semana de 1922. É que eles entenderam que haviam superado a luta antipassadista da primeira fase, também chamada de fase heróica. Sendo assim, esses autores preocupavam-se com os problemas da existência humana diante da realidade presente. Eles problematizavam o estar no mundo, apresentando a realidade social e os efeitos dessa realidade na vida do homem. Tendo relembrado isto, seguiremos com um breve contexto histórico da geração de 45. Destacaremos aqui os principais acontecimentos desse período. É importante lembrar que em 1945 acontecia o final da Segunda Guerra Mundial e iniciava a Guerra Fria, que foi uma guerra ideológica e dividia o mundo entre capitalismo e socialismo, marcada pela corrida armamentista e pelo surgimento de muitos governos totalitários. No Brasil, no ano de 1945, havia redemocratização com o fim do Estado Novo e a saída de Getúlio Vargas. Um fato relevante para nossos estudos consiste em lembrar que no ano de 1964 teve início a ditadura militar no Brasil. Daremos início agora à geração de 45, que foi composta por artistas interessados em uma nova forma de expressão literária e buscavam alcançar essa nova forma por meio da experimentação e inovações estéticas nos temas e nas formas linguísticas. São destaque dessa fase os autores Ariano Suassuna, João Guimarães Rosa, Mário Quintana, Clarice Lispector e João Cabral de Melo Neto. Destacamos o seguinte trecho retirado da Revista Brasileira de Poesia e publicado no ano de 1947, de Péricles Eugênio da Silva Ramos, que resume o espírito desse projeto literário. Não há obra de arte sem forma, e a beleza é um problema de técnica e de forma. O mesmo texto define a intenção de transformar o fazer poético, adotando como princípio a renovação estética. Sendo assim, vejamos as seguintes características predominantes da geração de 45 segundo Proença Filho: universalidade temática, tendência para o intelectualismo, acentuada preocupação existencial, maior apuro do verso com acentuada importância à palavra e ao ritmo, senso agudo de medida, consciência estética, volta à rima e aos métodos tradicionais ao lado de novas conquistas, tendência para um regionalismo universalista. Agora veremos na prática como essas características são encontradas nos escritores da geração de 45. Iniciaremos pela prosa, com João Guimarães Rosa, que nasceu em Minas Gerais, formou-se em medicina e é considerado um dos mais importantes prosadores do século XX. As principais características da sua produção literária consiste que seus textos têm uma forte presença de neologismo, ou seja, o uso de novas palavras, novas construções, arcaísmos, palavras que já existem na língua portuguesa, mas estão em desuso, e regionalismos, principalmente dos sertões de Minas e da Bahia. O autor também usa muitos recursos poéticos incorporados à prosa, como rimas, musicalidade, figuras de linguagem e ditados populares. Suas narrativas apresentam os grandes dramas humanos, como a dor, a morte, o ódio e o medo. Suas obras são marcadas pelo confronto de opostos, o arcaico e o moderno, o rural e o urbano, o oral e o escrito.
algumas das suas principais obras, o romance Grande Sertão Veredas e o livro de contos Sagarana e Tutameia. Para que possamos entender melhor essa linguagem, vejamos um trecho da obra Grande Sertão Veredas. Nonada, tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem não. Deus esteja, alvejei mira em árvore, no quintal, no baixo do córrego. Por meu acerto, todo dia isso faço, gosto, desde mal em minha mocidade. Daí vieram me chamar. Causa do bezerro, um bezerro branco, erroso, os olhos de nem ser, se viu, e com máscara de cachorro. Me disseram, eu não quis avistar. Mesmo que, por defeito como nasceu, arrebitado de beiços, esse figurava rindo feito pessoa. Cara de gente, cara de cão, determinaram. Era o demo, povo prascóvio, mataram. Dono dele nem sei quem for. Vieram emprestar minhas armas, cedi. Não tenham abusões. Esse trecho exemplifica como Guimarães Rosa inova tanto na estrutura, por o texto se tratar de um monólogo ininterrupto, sem divisões e capítulos, quanto na linguagem, visto que as falas das personagens são marcadas pelo regionalismo, nesse caso Sertão de Minas, e os neologismos, como a palavra nonada e a palavra prascóvio, que também pode ser entendida como ignorante. Para melhor entendimento quanto ao enredo, pode-se destacar que, nesse enredo, encontramos o confronto de opostos, como o amor e o ódio, o bem e o mal, vividos por Riobaldo, que é a personagem principal da obra. Os seus maiores tormentos é o amor que sente por um amigo, que no final da obra descobre que trata-se de uma amiga, e a dúvida da existência ou não do diabo. Bom, falaremos agora da autora Clarice Lispector, que nasceu na Ucrânia e veio para o Brasil ainda criança. Formou-se em Direito, porém não exerceu a profissão. Foi uma notável escritora, representou o universo feminino em sua literatura densa e intimista. As principais características da sua produção literária consistem exatamente na sua prosa intimista, onde a análise psicológica da personagem é o que interessa, tornando assim um enredo secundário. O universo feminino, a introspecção, é sua característica marcante também. A linguagem insólita e metafórica, que mostra um grande domínio linguístico, com o uso de metáforas. E a temática social, onde a literatura busca conscientizar as pessoas e transformar a sociedade. Algumas das suas principais obras, os romances Perto do Coração Selvagem, A Paixão segundo GH, A Hora da Estrela e os contos Laços de Família, Felicidade Clandestina. Vejamos um trecho da Paixão segundo GH. Não tenho uma palavra a dizer. Por que não me calo então? Mas se eu não forçar a palavra, a mudez me engolfará para sempre em ondas. A palavra e a forma serão a tábua onde boiarei sobre vagalhões de mudez. Vou criar o que me aconteceu, só porque viver não é relatável, viver não é vivível. Terei que criar sobre a vida, e sem mentir. Criar sim, mentir não. Criar não é imaginação, é correr o grande risco de se ter a realidade. Entender é uma criação, meu único modo. Precisarei, com esforço, traduzir sinais de telégrafo, traduzir o desconhecido para uma língua que desconheço, e sem sequer entender para que valem os sinais. Falarei nessa linguagem sonâmbula, que se eu estivesse acordada, não seria linguagem. Bom, nesse fragmento ao lado, pode-se perceber algumas características marcantes da escrita de Clarice. São elas: a fala de modo intimista, ou seja, introspectiva, onde a narradora expõe suas emoções e sentimentos, uma prosa poética ou metafórica, que mostra uma linguagem sonâmbula, como a narradora define, que relativiza os limites entre prosa e poesia. E outro aspecto inovador da prosa de Clarice,
percebido nessa passagem é o fluxo de consciência, ou seja, a quebra dos limites espaço-temporais que tornam a obra verossímil. Esse fluxo de consciência cruza vários pontos dessa narrativa, sem se preocupar com uma lógica ou uma ordem da narrativa. Sua obra sempre revela um momento de epifania, ou seja, de revelação. Nesse caso, trata-se de uma mulher urbana que, por ter demitido a empregada, se vê obrigada a faxinar o quarto de serviço, quando encontra uma barata e começa a viver um processo de revelação ao esmagar o inseto. Passaremos agora para a poesia, e o primeiro poeta estudado será João Cabral de Melo Neto, que nasceu no Recife, tornou-se diplomata de carreira e é considerado o maior poeta da geração de 45. As principais características da sua produção literária podemos citar que ele foi um artesão das palavras, pois produzia de maneira engenhosa, com apuro e simetria. Com seu modo racional, conciso, dono de uma precisão invejável. Explorava, assim, o surrealismo da existência, mesclando a realidade com a fantasia. Trazia reflexão sobre o modo poético, que é tema recorrente em sua produção literária. Algumas das suas principais obras citaremos aqui: Psicologia da Composição, Duas Águas, contendo Morte e Vida Severina, Paisagens como Figura e Uma Faca Só Lâmina, A Educação pela Pedra e Museu de Tudo. Vejamos então o poema Engenheiro, de João Cabral. A luz, o sol, o ar livre envolvem o sonho do engenheiro. O engenheiro sonha coisas claras, superfícies, tênis, um copo de água, o lápis, o esquadro, o papel, o desenho, o projeto, o número. O engenheiro pensa o mundo justo, mundo que nenhum véu encobre. Em certas tardes, nós subíamos ao edifício, a cidade diária, como um jornal que todos liam, ganhava um pulmão de cimento e vidro. A água, o vento, a claridade. De um lado, o rio, no alto, as nuvens, situavam na natureza o edifício, crescendo de suas forças simples. Neste poema, pode-se perceber que os versos de João Cabral afastam-se da chamada poesia profunda, pois há uma certa geometrização e exatidão da linguagem poética, ou seja, uma tendência objetiva. Compara-se assim o poeta ao engenheiro de palavras, onde a linguagem torna-se o principal objeto de trabalho. Podemos perceber também que há uma estrutura na economia da linguagem e uma tendência à substantivação das palavras. Sendo assim, João Cabral trilhou caminhos próprios e seguiu o exemplo de traços da poesia de Drummond e Murilo Mendes, tais como a poesia substantivada, a objetividade e a precisão de vocabulário. Falaremos agora sobre o Mário Quintana, um dos principais poetas do Rio Grande do Sul. Algumas das principais características na sua produção literária trata-se que ele foi um grande articulador das palavras. Tratava ora de forma lírica, ora de forma irônica, para falar de si e do homem em geral. Usava, na maioria das vezes, uma linguagem coloquial nas suas crônicas poéticas, talvez por isso tenha se tornado tão popular. Era místico, filósofo, saudosista, religioso, profano e admirador da infância. Algumas das suas principais obras citaremos aqui: A Rua dos Cataventos, Apontamentos de História Sobrenatural, Prosa e Verso, Esconderijos do Tempo, Da Preguiça como Método de Trabalho. Vejamos um de seus poemas. 666. A vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Há tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram 60 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. E se me dessem um dia uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio, seguia sempre em frente. Eu iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Podemos perceber nesta obra que o poeta apresenta textos carregados de reflexão sobre a vida, sobre a passagem do tempo e a velhice, consubstanciada na analogia.
a casca dourada e inútil das horas. Quanto à construção, não podemos deixar de falar sobre a anáfora, que é uma figura de construção que consiste na repetição de uma ou mais palavras no início de um verso. Nesse caso, foi os termos quando se vê, que contribui para essa construção de ideia de que o tempo passa de forma imperceptível. Esse texto é construído por uma linguagem simples, por versos livres e brancos, ou seja, não obedece a um padrão de métrica, tampouco à presença de rimas. Passamos pela prosa e poesia da geração de 45. Não podemos deixar de falar sobre o teatro da terceira geração. Citaremos 3 importantes nomes. São eles Nelson Rodrigues, reficense, e foi um dos maiores dramaturgos do Brasil. Algumas obras: Vestido de Noiva, Álbum de Família, Bonitinha Mas Ordinária. Ariano Suassuna, o paraibano, que foi um defensor da cultura do Nordeste, algumas das suas obras: Alto da Compadecida, O Santo e a Porca, A Pena e a Lei. E o baiano Alfredo de Freitas Dias Gomes, que foi um grande escritor de telenovelas, minisséries, seriados e peças teatrais. Algumas obras: O Pagador de Promessas, Meu Reino por um Cavalo e a telenovela de sucesso Roque Santeiro. Bom, para que possamos assimilar os principais traços marcantes da geração de 45, segue um esquema que destaca os principais traços marcantes dessa geração. São eles: a preocupação com a palavra e com a forma, inovações linguísticas, acentuada preocupação existencial e as temáticas regionalistas, urbanas e intimistas. Bom, pessoal, essa é a referência da aula de hoje. Qualquer dúvida, por favor, entrar em contato com o mediador do polo de vocês. Espero que tenham gostado. Até a próxima!